Bom dia, segundo ano. Vamos para mais uma aula de biologia. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar estudando sobre os protozoários. Nós já estudamos sobre as características, sobre reprodução, algumas doenças causadas por protozoário, mas hoje nós vamos fazer assim uma revisão, um apanhado do que nós estudamos, para que a gente possa avançar para outros grupos. Então, vamos lá. Protozoários são organismos unicelulares, heterotróficos, são duas características importantes desse grupo. A maioria dos protozoários vivem em água doce ou salgada, em regiões lodosas e em terra úmida. Alguns protozoários alimentam-se de matéria orgânica, outros de micro-organismos vivos, e há espécies de protozoários parasitas. Essas espécies de protozoários parasitas, elas têm sido assim uma dor de cabeça para o homem. Há várias doenças causadas por protozoários e que pode levar até a morte. Então, o homem tem vivido com essa angústia, esse drama, esse medo, né, de alguns protozoários que são parasitas causando doenças nos seres humanos, e também eles são parasitas de outros seres vivos. Olha só, aqui nós temos os protozoários são classificados conforme o tipo de locomoção. Nós já estudamos um pouco sobre isso, mas eu chamaria a atenção que nós temos vários tipos de protozoário. Quanto à locomoção, olha que nós temos um protozoário que se locomove através de flagelos, ó, essa estrutura aqui, como nós já falamos, é utilizada para a locomoção. Esse outro protozoário aqui, ó, se locomove pelos cílios. Cílios são essas estruturas aqui, ó. Então serve para que eles se locomovam, né? São chamados de ciliados. Esse grupo que tem o flagelo são chamados de flagelados. E aqui nós temos outros. Quanto à reprodução, os protozoários reproduzem-se assexuadamente, ou assexuadamente por divisão binária. Isso aqui é uma divisão binária, ó. Um indivíduo vai se dividindo, olha que processo interessante. O material genético divide também, e ao final temos dois indivíduos geneticamente iguais. É a reprodução dos protozoários. Agora nós vamos para doenças causadas por protozoários. Eu trouxe esse quadro porque foram sobre esses que nós mais estudamos. São lembrados? De amebíase, doença de Chagas, malária. Pronto. Aqui nós temos o protozoário, temos o vetor, para algumas, no caso da amebíase não há o vetor. Tem o contágio e as medidas profiláticas. Muito importante isso aqui, ó, para nós, para também estarmos informando nossos vizinhos, parentes, sobre essa questão aqui. Muito importante. Vamos começar aqui com a amebíase, muito comum na nossa região, na nossa cidade, por causa da água, da nossa água aqui. Então vamos lá. O protozoário entamoeba histolítica, não há vetor. O contágio, ingestão de alimentos ou água contaminados. Ó, isso que eu venho falando para vocês. Aqui em corrente é muito comum por causa da água. Então vamos ter bastante cuidado na questão da água. Medidas profiláticas, higienização de alimentos, nunca comer alimentos sem lavar, e saneamento básico, também é muito importante. Tá? Vamos ver aqui, doença de Chagas.
o vetor, o protozoário, Trypanosoma cruzi. O vetor é o percevejo, barbeiro, e em alguns lugares também ele é chamado de chupança, mas é muito conhecido como o barbeiro. O contágio, contato com as fezes do percevejo logo após a picada. Medidas profiláticas, combater ao vetor e higienização de alimentos. Uma medida profilática também é substituir casas de pau a pique, casas de paredes que não são alisadas, por casas de parede de bloco, lisinha, porque eles ficam nos buraquinhos daquelas casas que as paredes não são lisinhas. Então, seria uma medida profilática, que não aparece essa medida, mas é uma medida profilática a casas de tijolos. A outra nós estudamos na semana passada, que a doença é a malária. O plasmódio é o protozoário que causa a doença. O vetor é o mosquito, o Anopheles. O contágio, picada do mosquito. Os protozoários ficam na saliva do vetor, no caso aí do mosquito. E o combate? Combate ao vetor com o uso de produtos químicos. E interessante, a boa notícia é que já há uma vacina em teste. Ó, tem essa informação aí. Uma boa notícia. Então, essas são... eu escolhi essas três porque foram essas três que nós trabalhamos nas nossas últimas aulas. A reflexão de hoje para todos: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Deus. Salmos 56:3. Então vamos ficar aí na meditação da palavra de Deus. Tenham todos um bom dia. Respondo a atividade que eu estou enviando em PDF, tá bem simples, dá para responder e enviar no meu privado. Um beijo e até a nossa próxima aula.